Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Glória a Deus. Se você não tiver a Bíblia instalada no celular, você pode abrir no aplicativo da Fonte Church. É só você procurar a Fonte Church de Caxias do Sul e você instala o aplicativo da igreja no seu celular. Ali você fica por dentro de tudo que está acontecendo, faz o seu cadastro como membro da igreja e tem a Bíblia lá também. A leitura de hoje eu vou estar fazendo ela na NVT. Nós vamos ir lendo pedacinho por pedacinho. Diz assim: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia. Primeira coisa que nós percebemos aqui, a nossa querida Maria, ela tinha uma parente, uma prima, chamada Elizabeth ou Isabel, depende a sua tradução, e ela já estava ali grávida, esperando, aguardando aquele que se chamaria o João Batista, o João que batizava. E Deus então vai e envia um anjo até Nazaré da Galileia para conversar com essa moça. Isso é muito interessante notar, querido, porque a Galileia, Nazaré, era uma região, não sei se você lembra, onde ficou o Reino do Norte. Vou recapitular um pouco para você. O país Israel, ele foi um país unido durante apenas 3 reinados. O reinado de Saul, onde aconteceu a unificação, o reinado de Davi, onde o reino expandiu, estourou forte, e o reinado de Salomão, onde o reino enriqueceu. Quando Roboão, filho de Salomão, assumiu, ali houve um problema, porque ele gostava muito de aumentar impostos, e talvez te lembre alguma coisa, e o reino se dividiu em 2 países separados. E a partir daquele momento, o norte ficou sendo chamado de Israel e o sul ficou sendo chamado de Judá. Essa parte norte que ficou sendo chamada de Israel, ela acabou sendo conquistada no ano de 722 a.C. E um pouco antes da capital Samaria ser conquistada, a região onde é Nazaré caiu já em 724 a.C. Então, o que aconteceu? Os conquistadores fizeram questão de colocar lá todo tipo de deuses e todo tipo de povos. Eles tiraram muitas pessoas que moravam ali e trouxeram pessoas de muitas outras regiões e religiões e colocaram para morar ali. Nos dias de Jesus, Galileia era chamada Galileia dos gentios, das gentes que não são judeus. Galileia dos gentios. Ou seja, aquela região onde Maria morava era uma região considerada pelos demais judeus uma região de povo mestiço, uma região de povo não abençoado, uma região de povo que não sabia direito quem era Deus. E é neste lugar desconsiderado, é nesse lugar colocado à margem, marginalizado, esse lugar ali, que o Senhor envia um anjo para falar com essa moça. Olha só que interessante, porque a história de Jesus, ela já começa quebrando paradigmas. Ah, mas quem sou eu? Bom, ela morava na Galileia, ela morava no lugar que ficava no Reino do Norte, ela morava no lugar que tinha sido miscigenado, ela não era uma região onde só moravam judeus puros, ela era uma região misturada de crenças, de etnias, e os povos judeus daquela época tinham preconceito. E naquele lugar, Deus chama essa moça, um anjo se manifesta até ela. Versículo 27, se você tiver com a sua Bíblia, pode deixar ela aberta. Lucas 1, 27. Há uma virgem de nome Maria, e aqui é outra questão interessante. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. O que acontecia naqueles dias? Quando a moça alcançava a puberdade, que naqueles dias acontecia ali por volta de 12, 13 anos, ela era prometida em casamento.
E o rapaz, nessa época, devia ter alguma coisa entre 18 e 28. Demorava um pouquinho mais, porque antes dele assumir um noivado, ele precisava provar que ele daria conta de sustentar uma família. Então ele precisava se organizar, ele precisava ter um lugar para a família morar, ele precisava ter um emprego, uma profissão, então ele tinha entre 18 e 28 para já ter essa condição financeira. E a menina, quando entrava na puberdade, naquela época entre 12 e 13 anos de idade, então ela era prometida em casamento. E isso era chamado de noivado. Quando acontecia o noivado, caso alguém desejasse desistir do noivado, era chamado, como hoje a gente consideraria uma separação, hoje a gente consideraria um divórcio. Por quê? Porque o noivado já era tão sério quanto o que hoje nós chamamos de casamento. Olha que interessante. Mas nesse período de noivado, eles não poderiam ainda ter relações, levaria ainda um tempo de mais ou menos ali 1 ano, em alguns casos 2 anos, para que de fato eles viessem a consumar o casamento. Então, Maria, nesse momento, ela era extremamente jovem. Maria devia ter alguma coisa ali por volta, 13, 14 anos. Eram outros tempos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eram outros tempos. Mas nessa idade, Maria já era alguém extremamente preparada e santificada. Nessa idade, as meninas precisavam estar prontas, tanto espiritualmente como emocionalmente, para serem a mulher da casa. Olha que coisa forte, né, naqueles dias. E elas precisavam estar preparadas para isso. Então o anjo vem e fala com essa moça que ainda não tinha consumado seu casamento, essa moça que estava prometida em casamento, essa moça que já estava no período ali de se preparar, de se organizar, porque o casamento aconteceria logo em breve. Dentro de pouco tempo ela seria uma senhora casada. Então, diz Gabriel, apareceu e disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. E aqui é muito interessante, favorecida. Favorecida é alguém que recebe um favor, porque embora ela fosse uma moça maravilhosa, ninguém nessa terra seria merecedor de ter o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo morando no seu ventre. Nenhum de nós mereceria. Mas ela recebeu esse favor, ela recebeu esse presente que Deus deu para ela, fez esse favor para ela de permitir ela ter essa missão. No versículo 29 diz: confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Meu amigo, uma moça dessa idade, um anjo aparece e diz que vai ficar grávida, só podia ficar confusa mesmo. Imagina você, de que forma seria possível que ela não ficasse confusa, que ela não ficasse imaginando, que ela não ficasse tentando entender, que ela não ficasse pensando, mas afinal de contas, o que está acontecendo? O que está se passando? Mas o que é isso? Como assim um anjo? Como eu vou ficar grávida? Eu não consumei o casamento ainda. Eu estou noiva, mas, né? Como que eu vou ficar? E ele disse: não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. E é isso que nós precisamos, encontrar o favor de Deus. Que Deus olhe para nós e se torne favorável a nós. Que Ele olhe para nós e diga: tá legal, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar, eu vou te auxiliar. Que Ele olhe para nós e Ele nos favoreça. Eu oro isso. Eu oro dizendo: Senhor, concede a mim o teu favor, concede à igreja o teu favor, derrama o teu favor sobre nós. E diz: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. Olha que coisa interessante. Porque haviam promessas de que chegaria um tempo que um descendente de Davi voltaria a ser o rei, e que quando isso acontecesse, ele seria rei para sempre. E os judeus então imaginavam que viria alguém fazer guerra contra os romanos, que viria alguém, mas esse rei da descendência de Davi fez diferente. Ele veio na forma de um bebezinho. Ele veio na forma de um bebezinho. Ele veio abrindo mão dos seus poderes, se esvaziando, deixando a sua divindade no sentido de poderes divinos no céu, e vindo na forma como um de nós,
para mostrar como um ser humano deveria viver, como um ser humano poderia agir. Porque ele simplesmente descesse do céu e habitasse entre nós, não seria o suficiente. Uma vez, acho que eu contei isso ano passado, um pregador, ele estava caminhando e ele sem querer pisou numa formiga e algo estranho aconteceu no coração dele, que ele começou a chorar. Isso não é normal, tá, gente? E ele começou a chorar e ele sentiu vontade de explicar para as formigas que ele tinha feito sem querer e pedir desculpa. E eu volto a dizer, isso não é normal, é que Deus estava querendo falar algo profético com ele. E ele disse, Deus, como é que eu faço para explicar para elas? E ele disse, elas só vão entender se você se tornar um delas. Se você virar uma formiga e explicar, aí vão conseguir entender. E de certa forma, se Deus manifestasse na sua glória e viesse até aqui, nós não iríamos entender que o ser humano é capaz de mudar de vida, que o ser humano é capaz de ser feito filho de Deus, que o ser humano é capaz de morar no céu. Então Jesus, ele abdica desse seu trono, dessa sua grandeza, e ele vem na forma de um bebezinho e faz toda a trajetória que cada um de nós fazemos, desde o ventre da sua mãe, passando pela infância, passando pela adolescência. Jesus teve adolescência também. Jesus venceu os desafios da adolescência também. E ele se torna um jovem adulto. E ele cumpre a sua missão. Ele nos mostra o jeito certo de se viver. Aleluia. E ele reinará sobre Israel. Na realidade, o texto grego ali diz sobre a casa de Jacó. Para mim, essa é uma diferença importante. Porque Israel é o nome que o Jacó ganhou quando foi transformado. Mas Jacó era o nome que ele tinha quando ele era um sem vergonha. E aqui o texto diz que ele reinará sobre a casa de Jacó. Eu acho que a mensagem aqui era muito clara. O Senhor Jesus, ele virá sobre nós, ele viria sobre nós, não quando estivéssemos prontos, mas quando estivéssemos precisando de transformação. E foi assim que Jesus veio. Jesus veio porque nós estávamos precisando de transformação. Ele nos pega para transformar a nós um povo chamado Jacó, numa igreja chamada Israel, para transformar dos dois povos em um só. Para sempre, seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. E às vezes nós nos perguntamos tanto para Deus, quando Ele fala conosco, mas Senhor, como nós faremos isso? Mas Senhor, como isso será possível? Deus, mas como isso vai poder acontecer, Senhor? De que forma isso vai acontecer? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo o cobrirá como a sua sombra, porque o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Quando você pergunta, Deus, como que isso vai acontecer? Deus responde, o Espírito Santo virá sobre você. Quando você se pergunta, mas como eu vou mudar esse meu temperamento? Ele responde, o Espírito Santo virá sobre você. Mas como eu vou largar esse pecado tão difícil de largar? Ele responde, o Espírito Santo virá sobre você, aleluia. Você pergunta, mas como que isso vai acontecer na minha família? Ele responde, o Espírito Santo virá sobre você. Porque assim como Jesus, ele é a resposta para o pecador precisando de salvação, o Espírito Santo é a resposta para o cristão que está precisando de transformação. Pegou essa? Quando você estava perdido, você estava ali precisando que Jesus te salvasse. E uma vez que Ele te salvou, eis que você precisa agora do Espírito Santo para continuar esse processo de transformação. A ideia é que o Espírito Santo viria sobre ela, e com isso Jesus seria gerado dentro dela. E a ideia é semelhante sobre a sua vida. O Espírito Santo vem sobre você para que a semelhança de Cristo se manifeste através da sua vida. Como que Jesus nasce no coração de uma pessoa? Do mesmo jeito que Jesus veio a existir no ventre de Maria. Como que uma pessoa tem Jesus dentro do seu coração? Quando o Espírito Santo entra. E esse Cristo é metaforicamente gerado dentro do seu coração. Amém? É dessa forma.
como que suas atitudes, o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo, como que tuas atitudes, aquilo que sai dentro de você é transformado, quando o Espírito Santo enche você, amém? Aleluia. O Espírito Santo cobrirá com a sua sombra, aleluia. Versículo 36 agora. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus, aleluia, pois nada é impossível. Uma mulher virgem ficar grávida, tranquilo. Uma mulher muito idosa, que já passou a menopausa, ficar grávida, tranquilo. Não tem impossível. Não há impossível para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maria disse: eu sou serva do Senhor. Ou, como diz outras versões, o Senhor contemplou a baixeza da sua escrava. Se a gente for pegar de uma forma um pouco mais literal, seria dessa forma. O Senhor, sou sua serva. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. É dessa forma que nós precisamos reagir. Quando o Senhor resplandece o propósito dele sobre a sua vida, é dessa forma que nós devemos dizer: Senhor, sou teu servo. Ainda bem que o Senhor olhou para minha pequenez. Ainda bem que o Senhor me achou aqui e manifestou esse propósito. Maria não ficou: Jesus, mas eu não casei ainda, Jesus o meu enxoval, Jesus a minha preparação, Jesus o meu casamento. Ela simplesmente disse: ela simplesmente disse: Senhor, que bom que você me achou aqui. E que bom que você vai mudar todos os meus planos. Que seja feita a tua vontade, eu estou aqui para te obedecer, Senhor. Aleluia. Talvez esse é um dos motivos que ela foi escolhida, né? Porque se ela ficasse retrucando, reclamando, talvez não seria ela a escolhida. E o anjo a deixou. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judeia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel ou Elizabeth. Olha só que coisa interessante. Maria, essa moça agora se preparando para ser a mãe do Messias, ela precisava de ajuda. Mas quem iria entender ela? Quem iria dar valor para ela quando ela chegasse e dissesse: olha, eu estou grávida do Espírito Santo? Quem acreditaria nessa história? Ah, uma senhora muito idosa, grávida, acreditaria nessa história. Um homem que ficou mudo quando o anjo falou para ele que ele ia ter um filho, e quando ele escreveu o nome do filho na tabuinha, a voz voltou. Ele acreditaria nela. Ele acreditaria. Porque quem já viveu milagre, acredita em quem está vivendo milagre. Quem já passou tribulação, entende quem está passando por ela. Por isso, a fé, ela não é uma caminhada que você faz sozinho. Você agarra na mão dos teus irmãos e segue em Jesus, que é o caminho, amém? Você segura firme na mão dos teus irmãos e junto com eles. Você precisa de outros irmãos mais experientes também para andarem junto com você, para estarem juntos. Me parece que aqui rolou até um discipulado. A Isabel, já velhinha, se preparando para ter o seu nenê, ensinando a jovem Maria tudo o que viria pela frente. Meu Deus do céu. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ou se a gente fosse olhar literalmente para o texto, Isabel ficou possuída, plena do Espírito Santo. Olha que interessante. Estava de um lado a já idosa Isabel, grávida, por milagre, do bebê João Batista, com 6 meses. Estava do outro lado Maria, muito jovem, grávida pelo Espírito Santo, ainda virgem, grávida do seu embrião, do seu feto, do menino Jesus recém-formado, por milagre, no seu ventre. E o bebê João, no ventre de Isabel, foi capaz de reconhecer o feto ou embrião, não sei o termo certo para se usar, no ventre de Maria. E o bebê estremeceu no ventre de Isabel
ao sentir a presença do seu mestre que estava no ventre de Maria. Se um bebê é capaz de reconhecer Jesus, o que sobra para a gente? Se um bebê é capaz de se estremecer na presença de Deus, você já viu o Ali quando está cheio do Espírito Santo? O Ali começa assim. Acho que tu e o João Batista eram meio parentes. O João Batista dá aquela vibrada dentro da barriga da Isabel quando Jesus se aproxima. Porque quando Jesus se aproxima, é milagre, é sinal, é transformação, é tudo possível. Porque Jesus está acima de tudo e de todos. O bebê reconhece. O que está faltando para você agora reconhecer Jesus? O bebê reconhece Jesus agindo na vida de Maria. O bebê reconhece Jesus morando ali dentro. O que está faltando agora para você reconhecer Jesus agindo na sua vida? Jesus agindo em cada detalhe. Jesus agindo na vida, nas coisas que você gosta, nas coisas que você não gosta. Jesus agindo na sua vida. Meu Deus do céu. Ela fica cheia, ela fica plena, ela fica completa do Espírito Santo diante da presença do Jesus dentro de Maria ainda. E ela não consegue ficar quieta. Isabel não consegue ficar quieta, ela está tão cheia do Espírito Santo e ela está diante de Jesus, ela não consegue ficar quieta e diz assim, em alta voz, a velhinha do coque, gritando, em alta voz Isabel exclamou, você é abençoada. Meu Deus, Maria, olha que bênção que tu recebeu. E abençoada é a criança no seu ventre. Porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Porque onde Jesus chega, ele traz alegria. Nós somos o povo mais feliz do mundo porque temos Jesus. A nossa alegria, ela não é da circunstância. A nossa alegria não é por causa do sol ou da chuva, ou porque o time não foi rebaixado, ou porque ganhou roupa ou ganhou um presente no culto do dar. A nossa alegria é porque Jesus chegou. Essa é a nossa alegria. E essa é a nossa alegria do Natal. A nossa alegria do Natal é porque Jesus chegou. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Maria respondeu, e esse é chamado Magnificar o Cântico de Maria. Agora é interessante, Maria vai cantar uma canção, e essa canção, ela contém profecias do Antigo Testamento. Maria é um nome derivado de Miriam, e você sabe que Miriam gostava de música. Olha que profético isso, pense bem na hora de colocar nome sobre seus filhos. Se você botou um nome ruim no teu filho, peça perdão a Jesus, ore cancelando toda maldição e abençoe ele em nome de Jesus, amém? Se você não escolheu o nome ainda, então escolha um bom nome, um nome que tenha um significado de bênção sobre a vida dos seus filhos, amém? E aí Maria, derivado de Miriam, ela faz essa canção. Agora, essa moça, vamos supor que ela tinha ali 14 anos, ela conhecia profundamente a Bíblia. Mesmo que naqueles dias era mais incentivado o homem conhecer a palavra, Maria conhecia profundamente a palavra. E tão jovem estava preparada para a vida, porque o principal preparo da vida é conhecer a vontade de Deus. É conhecer a palavra de Deus. Como que essa mulher tão jovem estava preparada? Ela estava preparada porque ela conhecia a palavra de Deus. Porque ela tinha temor ao Senhor no coração. E porque ela estava disposta a obedecer ao Senhor. Aleluia. E ela então entrega esse cântico, dizendo, minha alma exalta ao Senhor. E ela já começa bem. Porque esse é o termo, Senhor, Kyrios, que mais para frente, quando Paulo diz, se com tua boca confessar que Jesus é o Senhor, será salvo. A galera que estava no batismo lembra. Esse era o termo que os imperadores gostavam de usar para eles, Senhor. E eles até matavam quando esse título não era entregue com exclusividade ao imperador. E a Maria diz, a minha alma exalta ao meu Senhor. Como o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E aqui é importante,
Quem precisa de Salvador somos nós, pecadores. Maria reconhece que Deus estava pronto para perdoar os pecados dela, que Jesus perdoaria os pecados de Maria e ela poderia morar no céu, porque assim como nós estávamos condenados, ela precisava de perdão para ser salva. E ela diz: eu me alegro no meu Salvador, eu me alegro no meu Salvador, pois ele observou a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão abençoada. Glória a Deus, aleluia. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstrou misericórdia a todos que temem de geração após geração. Olha que coisa profunda. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Porque ela olha e diz assim, tu vê a turma lá de Jerusalém julgava nós aqui de Nazaré, e o Senhor escolheu nós humildes aqui de Nazaré para manifestar o seu milagre entre nós. Meu Deus do céu, derrubou príncipes de seus tronos e os humilhou, aliás, e exaltou os humildes. Ela olha como que dizendo assim, quem é o Herodes lá? O Senhor escolheu nós aqui. Encheu de coisas boas os famintos e pediu de mãos vazias os ricos. Ela estava dizendo assim, não é com dinheiro que se compra a salvação, não é com riqueza que se compra a salvação, isso é dado de graça. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, Abraão e seus descendentes para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Meu Deus do céu, que coisa linda. Eu quero dizer para você que quando chegou o Natal, Maria e José foram a Belém e eles procuravam um lugar onde Jesus pudesse nascer. E não havia um lugar onde tivesse espaço para que ele entrasse, porque todos os lugares estavam cheios. E muitas vezes Jesus está passando no nosso meio, e ele está procurando um coração aonde ele possa entrar. Chega num coração fechado, no outro coração fechado, no outro coração fechado, mas de repente ele achou um lugar que estava aberto. Por que Deus escolheu uma estrebaria para Jesus nascer? Porque ela abriu as portas para receber. Por que Jesus escolheu me salvar, te salvar? Não é porque nós éramos a melhor hospedaria que ele poderia encontrar. Ele escolheu porque esse coração estava aberto. Quem Jesus escolhe para salvar? Qual o coração que Jesus escolhe para nascer? Jesus escolhe o coração que está com a porta aberta. E se talvez hoje você disser, mas Jesus, no meu coração não tem uma cama para você, no meu coração tem o coxo dos animais comerem. Jesus, no meu coração só tem uma manjedorazinha, Jesus. O Senhor quer mesmo entrar no meu coração? Sim, é nesse coração que Jesus deseja nascer. Que abre a porta e diz, vem Jesus. Jesus pode entrar no seu coração. Jesus encontra espaço, não num lugar chique, não na melhor ceia. Jesus encontra espaço onde existe um coração aberto. Eu quero dizer então para você, a sua ceia de Natal pode ser linda? Pode. Pode ter luzinhas? Sim, tinha uma estrela gigante brilhando, mostrando o caminho. Pode ter música? Sim, a Bíblia diz que Deus abriu os céus e mandou o coral do céu. Lá no céu também tinha coral, tá, Nicole? Deus mandou o coral do céu cantar para os pastores ali. Pode ter música. Pode ter comida? Sim, Jesus estava ali na melhor comida do universo. Estava ao seio de sua mãe. Mas o que não pode faltar para o teu Natal, tendo presente, tendo música, tendo comida, tendo o que for, o que não pode faltar no teu Natal, é que você abra o coração para Jesus entrar. É porque você abra o teu coração para viver o propósito de Deus.
é que você abra o seu coração para desfrutar desse Jesus, como preguei em outro ano aqui, desse menino Jesus fazendo bagunça no Natal. Porque quando aquele menino veio, toda a história da humanidade se transformou. Aqueles que se achavam reis viram que não eram. Aqueles que se achavam poderosos viram que não eram. Aqueles que se achavam indignos de Deus viram que pela graça poderiam recebê-lo. Porque quando Jesus vem, tudo é possível. Tudo é possível. Se hoje você se pergunta, poderia Jesus me amar? Sim. Poderia Ele entrar no meu coração? Sim. Poderia Ele transformar a minha vida? Sim. Eu convido você a fazer como Maria e abrir o seu coração à vontade de Deus e deixar esse Jesus transformar a sua vida. Eu queria convidar você, nesse instante, fechar os olhos para que não se distraísse. E se você pode, que você colocasse de pé, para não ficar cansado, sonolento. Nós já estamos chegando no finalzinho da mensagem. Se você quiser, você pode colocar a mão no seu coração, começar a pedir para Jesus, sendo sincero com Ele. Se tudo que você tem é uma portinha aberta e uma manjedoura, é tudo que Ele precisa para nascer no seu coração. Uma virgem ficar grávida, para Deus é possível. Uma mulher idosa ter um filho, para Deus é possível. Mas esse não foi o maior milagre. O maior milagre foi que, depois de tudo, Ele deu a sua vida por nós naquela cruz, para perdoar os nossos pecados e nos salvar. Senhor Jesus, nessa noite nós abrimos o nosso coração e dizemos: vem, Jesus, a porta está aberta. Vem, Jesus, a porta está aberta. Pode entrar, Jesus. Pode entrar, Senhor Jesus, e mudar tudo que o Senhor precisar mudar no nosso coração. Pode mudar a decoração. Se hoje até aqui você estava dizendo: eu não consigo largar esse pecado, não há impossível para Deus. Deixa o menino Jesus entrar, deixe Jesus entrar e fazer a diferença. Se até aqui você achava algo impossível, diga: Jesus, entra, porque onde o Senhor está, não há impossíveis para o Senhor. Se até aqui você tem se perguntado, um pecador como eu pode ter certeza da salvação? Se você crê em Jesus Cristo, será salvo. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, Senhor, para que nós possamos desfrutar do melhor Natal de todos os tempos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um que está aqui, para que possa, lá na ceia de Natal, ter o rosto brilhando de Cristo. Para que, Senhor, nós possamos ter um final de ano maravilhoso, Senhor. Para que, Senhor Deus amado, nós possamos ter uma festa de virada, um tempo gostoso, Pai. Senhor, que através de nós vidas sejam tocadas, que através de nós vidas sejam abençoadas, que através de nós vidas sejam transformadas. Obrigado, Jesus, porque você não se apegou ao ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. E como um homem veio até aqui na terra, mostrar o caminho, não apenas na teoria, mas na prática. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia.